Olha, acho que é importante a gente dizer que a reforma da Previdência principal, ela não só já foi aprovada, como ela foi promulgada na forma de emenda constitucional, que é a emenda constitucional 103 de 2019. Então, a gente já tem o contexto da federalização da reforma da Previdência. O problema é que, paralelo a isso, eu tenho uma PEC paralela que vai estender essas mudanças para estados e municípios. Então, o Brasil todo, todos os entes federativos vão passar por esse processo de desconstrução da Previdência como política pública, solidária, com viés redistributivo, e vai passar a ser marcado por um viés mercadológico. A proposta da reforma da Previdência é destruir o sistema público e favorecer as entidades financeiras, os planos privados de previdência. Então, para quem achava que a reforma era o começo e o fim da história, a gente tem, na verdade, novos movimentos. Então, eu já tenho a PEC paralela tramitando, já foi aprovada no Senado, vai para a Câmara, e agora eu tive a promulgação da medida provisória 905, que é a famosa carteira de trabalho verde e amarela, que tem medidas muito graves, porque ela precariza ainda mais a situação do primeiro emprego dos jovens, que são, na verdade, a força contributiva do INSS. Então, se eu vou precarizar a situação desses trabalhadores, eu também vou contribuir para dificuldades orçamentárias do sistema de previdência. Então, a previdência tem sido atacada de todos os lados, e não só pelo projeto principal de reforma. E aqui eu acho que a gente tem que deixar claro que não há ninguém que esteja isento da reforma. Seja quem já está aposentado, seja quem está nas regras de transição, seja quem é servidor público estadual, municipal, todo mundo está dentro da reforma e todo mundo será atingido pelas suas medidas restritivas de direitos. Acho que a primeira coisa é a gente perder a esperança nos atores institucionais. E aqui eu estou falando sobretudo do Poder Judiciário. Não adianta a gente acreditar que os poderes institucionais, que o STF, eles vão reverter os aspectos mais perversos da reforma. Eles não vão. A própria PEC paralela trouxe uma medida que se chama de prevenção de litigiosidade, que visa conter o potencial de interpretação benéfica ao trabalhador que poderia estar contido em alguns dispositivos da reforma. Então, a nossa esperança não tem que estar nos atores institucionais. A nossa esperança tem de estar na classe trabalhadora organizada e na classe trabalhadora em movimento. Só que para isso, para além da gente recuperar a politização da questão previdenciária, de conceber a previdência como um direito a uma vida digna, nós temos que recuperar a dimensão subjetiva, recuperar a capacidade das pessoas de sonhar com uma aposentadoria, recuperar a capacidade das pessoas de entender que uma velhice com dignidade, com um mínimo de sustento, é o mínimo que se espera de uma sociedade civilizada. E para a gente fazer isso, é um trabalho coletivo que tem que ser despertar a força da própria classe trabalhadora. Não existe capitalismo, não existe produção, não existe mercadoria sem os trabalhadores. E essa dimensão precisa voltar a fazer pertencimento. A nossa solução não é individual, não são os planos privados de banco que vão nos salvar, não é o empreendedorismo, que é uma nova forma de exploração. O que vai nos salvar é a nossa dimensão coletiva. Nossa pergunta tem que ser: qual é o nosso projeto de nação? Qual é o nosso projeto de país? E principalmente, para quem o nosso governo tem trabalhado? Porque neste momento, nosso governo tem um compromisso único e exclusivo com o mercado financeiro. Até quando a gente vai tolerar esse tipo de compromisso e até quando a gente está disposto a sacrificar o nosso futuro, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família em nome deste compromisso do qual a gente não tem nenhum benesse? Então acho que é por aí o caminho, é de uma mobilização coletiva e de entender que quem realmente produz no país é a classe trabalhadora. E se a classe trabalhadora produz, a ela tudo pertence, inclusive o direito de se aposentar de forma digna.